Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, tá bom? Professor Vinícius e tô aqui para te ajudar com mais um exercício, tá bom? Sem enrolação, vamos para a questão. Tá aqui. Calcule o volume da peça na figura abaixo. Então aqui tá aqui, ó. Eu tenho uma figura e eu quero calcular o volume dessa peça aqui, pessoal. Essa questão, apesar de ser volume, ela é um pouco diferente das questões que nós trabalhamos até aqui, tá bom? Porque até aqui, todas as questões que nós calculamos volumes, se você for reparar, nós estávamos trabalhando com todas elas sendo paralelepípedos. E quando a gente tem um paralelepípedo e a gente quer calcular o seu volume, nós já vimos por vídeos anteriores que a fórmula era qual? O volume é igual ao comprimento vezes a largura vezes a altura. Se você for analisar essa figura, ó, aqui já fica um pouco complicado você usar esse conceito. Por quê? Porque ele não é um paralelepípedo, tá bom? E aqui em cima eu coloquei o nome peça, justamente já para não entregar que tipo de figura é essa, tá? Porque nós vamos fazer isso agora, analisando junto essa figura, tá bom? Se você for analisar essa figura, o que você vai perceber? Observe que todas as faces laterais dela são baseadas em retângulos. E além disso, ó, ela tem duas faces que são iguais. Não só são iguais, como se você for reparar, é exatamente quem? Um trapézio. Quando isso acontece, significa que a gente pode classificar esse sólido geométrico aqui, pessoal, em um prisma, tá bom? Nesse caso aqui, seria um prisma de base trapezoidal, ou seja, a base desse prisma seria um trapézio. Não lembra o que é um prisma? É bem simples. Prisma são sólidos geométricos formados por duas bases iguais e todas as laterais são retângulos. Por exemplo, essa figura que eu estou colocando aqui do lado agora, ela é um prisma de base pentagonal. Observe que as bases delas, as duas, são pentágonos, enquanto as laterais são retângulos. Isso é um prisma, tá bom? Vinícius, quando é que não é um prisma? Deixa de ser um prisma a partir do momento que vai perder as duas bases e passa a ter só uma. Por exemplo, essa figura que eu estou colocando aqui agora, ela não é um prisma, ela é uma pirâmide. Perceba que ela só tem uma base. Então, prisma, duas bases, pirâmides, apenas uma. Nesse caso aqui, essa figura, ela pode ser o que nós chamamos de prisma. E além disso, nesse prisma aqui, ó, a base dela vai ser essa parte da frente aqui, ó, que nós já vimos que é um trapézio, tá bom? Vinícius, o que me ajuda então saber que isso é um prisma? Galera, ajuda bastante, porque se eu sei que isso é um prisma, para calcular o volume de um prisma, a minha nova fórmula matemática vai ser essa aqui, ó. Volume é igual a área da base vezes a altura, tá bom? Ou seja, a primeira coisa que eu vou fazer para calcular o volume dessa figura aqui é calcular a área da face que eu chamei de base, que nesse caso a base vai ser esse trapézio aqui. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer, calcular a área da base. Se você for analisar, a base dessa figura, ó, ela é exatamente o quê? Ela é exatamente um trapézio, onde a base maior mede 10, a base maior mede 10, a base menor mede 6 e a altura mede, corrigir aqui, e a altura mede 7 decímetros. Todas elas estão em decímetros, tá bom? Nesse caso, como é que eu calculo a área de um trapézio? A área de um trapézio, para quem não lembra da fórmula, base maior, que é 10, mais base menor, que é 6, vezes a altura, que é 7, tudo isso dividindo por 2. Então, primeiro passo, vamos resolver essa continha aqui. Primeiros parênteses, 10 mais 6, 16. Deixa eu corrigir. 10 mais 6, 16, vezes 7 dividindo por 2. 16 vezes 7, isso ficaria 7 vezes 10, 70. 7 vezes 6, 42. 70 mais 42, o resultado disso dá 112. 112 dividido por 2. Então, para finalizar, a área da base vai ser igual a 112 dividido por 2, 56 decímetro quadrado.
Pronto. Calculamos aqui, deixa eu deixar isso aqui menorzinho, a área da base. Então, se eu calculei a área da base, agora ficou fácil calcular o volume, porque volume é igual a quem? Área da base vezes altura. Então aqui, calculando o meu volume, quem seria? Volume, área da base que eu acabei de calcular, que é 56, vezes a altura. Nesse caso aqui, pessoal, quem vai ser a altura? Se eu estou chamando esse lado de base, considere-se que esse lado ele vai ficar na base da figura. Não à toa é base, né? E esse pedacinho aqui, ó, ele vai ser justamente a altura desse prisma. Então, vai ficar igual a 56 vezes 5. Área da base vezes altura. Finalizando, 5 vezes 6, 30. Sobe o 3. 5 vezes 5, 25. 3, 28. Então, o volume dessa peça vai ser 280 decímetros cúbicos. Chegamos ao final da resposta e chegamos à solução do problema. De novo, essa seria a única forma que a gente teria para resolver? Não, a gente teria pelo menos aí outros dois caminhos. Mas, usando a fórmula do volume, sabendo que aqui é um prisma, pessoal, fica muito mais fácil. E essa fórmula aqui, ela serve para qualquer prisma, inclusive para aquele de pentágono que eu coloquei aqui do lado àquela hora, tá bom? E é isso. Questão fácil, questão simples. Espero que você tenha entendido essa questão. Deixa aí no comentário o que você achou. E, claro, chegando ao final do vídeo, eu vou pedir aquela ajuda para você. Não esquece de se inscrever no canal. Não esquece de curtir esse vídeo, deixar o seu like, tá bom? E compartilhar para aquele seu amigo que você sabe que precisa estudar esse assunto um pouquinho mais, tá certo? E é isso. Foi boa. Até a próxima.